Olá, voltando aqui com a terceira parte da aula 1. Nós vamos falar agora sobre o princípio da eficiência. Se nós estamos dentro da administração pública, os projetos têm que seguir os princípios da administração pública. Esse é o ambiente do setor público aonde estão os projetos. Só recapitulando isso. O princípio da eficiência, ele vem para dizer o seguinte: olha, todos os projetos que estão aí sendo desenvolvidos dentro da administração pública, eles têm que medir a relação entre o produto e os serviços gerados com os insumos utilizados. O que significa isso? Olha só, vou dar um exemplo. Dentro de uma gestão pública, eu vou medir, olha, eu tenho que medir os produtos e serviços e os insumos utilizados para propor dentro da sociedade, fazer entregas que valha a pena para aquela comunidade. Olha só, se a comunidade está precisando, por exemplo, de um hospital, eu vou utilizar os insumos, eu vou utilizar o recurso público da forma mais eficiente para atingir o maior número possível de cidadãos dentro daquele município. Então, como é que eu faço isso? Eu tenho que pensar na localização, na estratégia, no tamanho do hospital. Não adianta eu construir um hospital grande demais e não ter funcionários para trabalhar. Não adianta eu construir um hospital sendo que o que realmente a população precisa não vai ser atendido ali. Então, naquela região, quais são os tipos de doenças? Quais são? Então, por exemplo, geralmente a população brasileira tem muita necessidade de combate às doenças de pressão alta, diabetes. Essas doenças precisam ser combatidas. Então, o que eu tenho que pensar? Como eu vou utilizar os recursos para que eu consiga combater essas doenças? Porque se essas são as doenças que estão que a população está sendo atingida, eu não vou criar um atendimento para que atenda outras doenças que não tem na minha região. Então, isso eu tenho que pensar na eficiência. Como é que eu consigo fazer essa relação? Então, por exemplo, se na minha região falta escola, eu tenho que pensar que tipo de escola, que tipo de curso que eu vou oferecer. Eu preciso construir qual tipo de educação que eu posso oferecer. Eu tenho que verificar na lei qual é o tipo de educação que eu tenho que ofertar. Eu tenho que ofertar ali o ensino fundamental. Como é que eu vou fazer isso? As pessoas não estão conseguindo ir à escola. Como é que eu posso ter uma estratégia para que as pessoas consigam deixar os seus filhos ali na escola com segurança? Eu tenho um bairro que as pessoas não estão conseguindo ir à escola porque falta ponte. Então, além da escola, eu tenho que construir uma ponte. Então, é nesse sentido. A eficiência, ela vai medir, né? Ela tem estreita relação com a produtividade, né? O quanto que se consegue produzir com os meios que estão disponíveis para você, gestor público ali. Então é nesse sentido, tem que fazer essa medição. Eu estou sendo eficiente, eu estou conseguindo atender a população? Se eu não estou conseguindo atender a população, então significa que eu não estou sendo eficiente. Eu lembro, quando eu fui fazer uma consultoria em um município, eu achei bem interessante. O prefeito, ele pediu para que eu fizesse um programa para desenvolver o turismo na região. E como a região tem uma visibilidade, não vou falar o município, só vou contar a história. A visibilidade é porque se enxerga muito OVNI, objetos voadores não identificados, no céu desse município, porque lá tem um céu lindo,
tem umas montanhas, tem uns morros, e é uma região turística. E esse prefeito queria construir lá um observatório espacial e queria construir também um aeroporto para discos voadores. Na época, eu achei até engraçado, mas depois que eu fui pensar, né, o que o prefeito queria na realidade. Ele falou, olha, porque se eu construir uma pista para receber os OVNIs aqui, eu vou ser o primeiro prefeito do país a receber os visitantes de outros planetas. Ora, é claro que é uma ideia que foge um pouco da realidade, mas eu acabei convencendo ele que ele poderia desenvolver o turismo de outra forma. Então esse é um exemplo que nós podemos pensar da seguinte forma. Você está sendo eficiente se construir um aeroporto para discos voadores, sendo que nós não temos ainda nenhum disco voador pousando aqui? Poderia ficar lindo lá o aeroporto, mas ninguém iria usar. Não estaria sendo eficiente. A eficiência está em quando você investe o recurso, os insumos, e a entrega do projeto vai atender a população. Se você constrói uma coisa que a população não vai usar, por mais bonita que essa coisa seja, que esse empreendimento seja, ele não vai estar sendo eficiente. Me lembrei agora dessa história, porque isso aconteceu de fato. Bom, a eficiência, aqui eu peguei o conceito do manual, manual do PPA, do Ministério da Justiça, que traz esses conceitos. Nós temos a eficiência está dentro de algo maior que a economicidade. A economicidade é o dispêndio do mínimo possível para se atingir determinado objetivo sem comprometimento da qualidade. Então significa o quê? Naquele exemplo que eu dei, se o meu hospital ele pretende ser eficiente, ele também tem que pensar na economicidade, ou seja, eu tenho que economizar nos recursos porque eu não tenho só hospital para construir, eu vou ter que também construir outros empreendimentos na área da educação, na área também que nós temos da infraestrutura e assim por diante. A gestão pública tem que pensar no todo. Eu tenho que pensar na eficiência, que então o TCU traz essa relação, né? Eficiência é a relação entre a quantidade de produtos gerados com os custos relativos. Então, eu tenho lá, quanto mais produtos, mais eficiente o processo. Então, quanto mais leitos de hospitais que eu tenho, se eu conseguir ampliar essa eficiência, eu vou ter uma qualidade para atingir o bem-estar da população. Então, quanto mais leitos eu tiver dentro desse hospital, quanto mais leitos eu conseguir, eu vou ter mais qualidade de atendimento. E eu tenho que pensar na forma econômica. Vê como é difícil. Você tem que ser econômico, você tem que ser eficiente e você tem também que ser eficaz. A eficácia é o grau de alcance das metas pré-estabelecidas. Então, olha só, se eu previ que o meu projeto ele tem que atender, vamos supor, 100 pessoas por dia, a minha eficiência está em que eu consiga construir os leitos para que essas 100 pessoas sejam atingidas. Aí eu estarei sendo, como gestor público, tanto eficiente quanto eficaz. E a efetividade é o grau de impacto observados na sociedade. Então, quando a sociedade vê que eu consegui construir o hospital, que eu consegui entregar o hospital com quantidade de leitos, que eu consiga atingir aquelas 100 pessoas que eu me propus, aí sim eu consegui ser econômico, eu consegui ser eficiente, eu consegui ser eficaz, e a efetividade ela é um resultado de tudo isso. Então veja que você tem que saber exatamente quais são as definições para que você consiga propor os projetos e consiga alcançar tudo isso. E aí você vai ficar em paz tanto com o TCU
quanto com a comunidade. Porque quando você for fazer a tomada, a prestação de contas, você vai conseguir fazer, né, com que o TCU aprove as suas contas. A eficiência também, o princípio da eficiência tem seus desdobramentos. Então eu posso, como eu coloquei aqui no slide número 28, quando você coloca a eficiência como padrão da sua gestão pública, você pode pensar que ela aparece em todos os lugares. Então eu coloquei aqui um exemplo, a eficiência aparece lá no artigo 41, no inciso 3º da Constituição Federal, que trata do servidor público estável, que ele poderá perder o cargo em razão da insuficiência de desempenho, por exemplo. Então, esse é um exemplo de que você pode ter o princípio da eficiência em todos os âmbitos da sua gestão. Você também tem o princípio da eficiência quando você não ultrapassa os gastos com o servidor, os gastos em relação a servidores, a despesas de pessoal. Então, lá no artigo 169 da Constituição Federal, fala que a despesa com o pessoal ativo e inativo da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar. A lei complementar, no caso, é a Lei Complementar 101 do ano de 2000. E aí estabelece que os gastos da União não pode gerar, que a União não pode gastar com o pessoal mais de 50% do que arrecada. E os municípios e os estados não podem gastar mais de 60%. Então aí você tem essa previsão e quando você vai criar um projeto, você tem que pensar em tudo isso. Bom, eu não posso pensar em um projeto que vai aumentar o gasto com o pessoal, por exemplo, mais do que o limite da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei Complementar 101 de 2000. Então, note que se você é um gestor público que conhece todas as regras, você vai pensar em formas alternativas. E quando nós estivermos trabalhando no planejamento do projeto, que nós vamos trabalhar um pouco mais para frente, nós vamos pensar nisso. Olha, você tem que pensar nisso, tem que pensar naquilo. O que acontece muitas vezes é que, às vezes, até o gestor público tem boa vontade, mas ele esquece de que ele tem normas e princípios que ele precisa pensar. E aí, quando ele vai fazer o projeto, existe forma de romper isso aqui, tá? Você vai cumprir a lei sem comprometer o projeto. Aí entra o processo de captação de recursos, como tudo isso vai acontecer. E eu vou conversando com vocês durante todo o processo que nós vamos planejar o nosso projeto aqui dentro e nós vamos pensar em tudo isso. Então, olha só, quando nós trabalhamos dentro da gestão pública, nós temos que pensar em tudo isso. Só assim nós vamos conseguir avançar. E agora nós vamos pensar aqui, começar a pensar na gestão de projetos dentro do setor público. E agora nós vamos trabalhar o nosso terceiro assunto aqui dentro, nós vamos trabalhar o ciclo de vida dos projetos. Então, depois que nós tivemos essa gestão de conhecimentos aqui introdutórios em relação ao ambiente que nós estamos, porque o Guia PMBOK fala que nós precisamos conhecer o ambiente do projeto. E aqui, num primeiro momento, trabalhamos com os princípios gerais da administração pública para pensar que os projetos têm que se encaixar dentro desses princípios. Não adianta eu querer fazer um projeto à minha maneira como gestor público. Eu tenho que pensar que o meu projeto ele tem que se enquadrar dentro daquele ambiente público. Muitas pessoas assumem a gestão pública vindos da iniciativa privada. Às vezes, na iniciativa privada, eles são até bem-sucedidos, mas quando chega na administração pública não conseguem. Por quê? Porque eles não conseguem entender como a gestão pública funciona. E essa gestão de projetos, você tem que pensar o seguinte, o ciclo de vida dos projetos.
Como é que eu penso o ciclo de vida do projeto? Aqui eu tenho que pensar, gente, que os projetos, o ciclo de vida, ele, antes de iniciar o projeto, ele tem uma fase anterior do projeto. Nessa fase anterior do projeto, o que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar que eu tenho que ter uma avaliação das necessidades. Eu tenho que pensar como é que eu vou encarar essas necessidades, como é que eu vou dimensionar, como é que eu vou observar quais são as partes interessadas do projeto, e eu tenho que conseguir entender como é que se dá o plano de gerenciamento dos beneficiários, como é que isso vai acontecer. Eu tenho que estabelecer como é que é antes do início. Como é que eu vou planejar? Porque o projeto vai ter um início com o termo de abertura do projeto. Dentro desse termo de abertura, eu tenho que ter muito claro que eu vou iniciar o projeto. Quando é que eu vou iniciar? Eu vou iniciar o planejamento do projeto. Não vou iniciar a execução direto. As pessoas às vezes pensam que o projeto tem um início na execução. Não, ele tem um início, realmente o início do projeto é o termo de abertura e nós vamos entender como é que isso funciona. O que é um termo de abertura e como é que ele acontece dentro da gestão pública. Para eu passar para a fase de planejamento, ou seja, de organização da preparação, se você faz isso bem feito, a execução vai ser tranquila. Agora, quando você começa a fazer o projeto já na execução, você tem que pensar que você não vai conseguir, porque você não planejou bem. E é possível fazer o planejamento sim, e é isso que o Guia PMBOK nos traz. Então, nesse ciclo de vida aqui, né, no terceiro ciclo, no ciclo de vida dos projetos, eu tenho que pensar na situação atual. Eu tenho que identificar quem são os interessados no projeto. Olha, eu tenho a população, eu tenho que pensar nos financiadores, eu tenho que pensar nas partes interessadas. Eu tenho que identificar as estratégias, as metas e os objetivos, se eu vou conseguir dar conta. Eu tenho que identificar quais são as causas do problema, quais são as raízes do problema, quais são as principais oportunidades que eu vou ter ali dentro também. Eu tenho que analisar as lacunas, os problemas, os gaps, como são chamados, de capacidades, né, necessárias para eu conseguir fazer com que o meu projeto tenha um resultado bom dentro da minha organização. Será que eu tenho condições? Será que eu tenho pessoal? Será que eu tenho recursos humanos para fazer o meu projeto dentro daquela organização? Quais são os riscos que eu tenho que enfrentar? Eu tenho que identificar os fatores críticos de sucesso. Eu tenho que identificar os critérios de decisão pelos quais, né, os vários cursos da ação podem ser avaliados. Então, eu tenho que identificar tudo isso. Isso são, né, as primeiras ideias que eu tenho que ter quando eu estou na fase do início. Eu tenho que pensar nas áreas de gerenciamento de projetos. O guia identifica o gerenciamento de integração, gerenciamento de escopo. Escopo, gente, é objetivo. Porque muitas vezes, se você pensar, tem projetos que começam sendo de um jeito e terminam de outro. Eu já vi vários projetos. Tem projetos, por exemplo, tem um absurdo de uma vez no município, o projeto era para a construção de uma rodoviária nova. Eles não deram conta de fazer rodoviária, queriam transformar a rodoviária em um hospital. Olha que absurdo, gente. Rodoviária, transformar um projeto em uma rodoviária. A rodoviária foi construída e eles não deram conta de terminar, acabaram ficando com aquele prédio e aí ia transformar em um hospital. É totalmente diferente, é impensável nisso. Lógico que eu dei orientação para se construir outra coisa, não um hospital. O hospital é um outro layout, é uma outra forma, não tem... É improvável que as pessoas fazem dentro da gestão pública. Só para você ter uma ideia.
Então, o objetivo, escopo, eu tenho que gerenciar isso, eu tenho que dar conta de... Por quê? Porque foi pensado, foi mal pensado. Pensaram em construir a rodoviária em um bairro e depois viu que não daria certo construir naquele bairro. Mas a rodoviária já estava quase pronta. Aí abandonaram a obra e não sabiam o que fazer com aquilo. Aí alguém deu a ideia, vamos fazer um hospital. Olha, gente, não tem a mínima possibilidade disso dar certo. É praticamente ter que derrubar e construir tudo de novo. Bom, temos que pensar também no gerenciamento de cronograma do projeto para gerenciar o tempo, gerenciamento de custos, gerenciamento da qualidade, gerenciamento dos recursos humanos, gerenciamento das comunicações, gerenciamento dos riscos, gerenciamento das aquisições. Aquisições é a área de contratos, de convênios, gerenciamento das partes interessadas. Então, aqui nós temos todas as áreas que nós temos que pensar para o gerenciamento de projetos. E aí nós vamos falar aqui de cada uma dessas áreas de gerenciamento que nós vamos trabalhar. Essas áreas de gerenciamento de projeto são muito importantes, porque você conhecendo, você consegue construir um fluxo, e aí você olha lá no slide número 35, esse fluxo que você vai unir o ciclo de vida dos projetos com as áreas do gerenciamento. Nós vamos dar um intervalinho aqui e nós já voltamos ainda nessa aula número 1, na próxima aula, na próxima parte dessa aula. Vamos dar só um intervalinho para a gente continuar. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.